Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é essa necessaire box, aqui numa pegada mais masculina, pensando aí já no Dia dos Pais, tá próximo. E é uma necessaire bem básica, que dá pra colocar esses itens essenciais aqui para uma viagem rápida. Então, coloquei aqui alguns itens masculinos, só pra vocês verem. Aqui, ó, creme de barbear, dei uma dobradinha. E coloquei aqui, ó, nessa necessaire. Cabe tudo certinho, ela é impermeável, tanto por dentro quanto por fora. Uma boa pedida aí, tanto para o Dia dos Pais, quanto e para o fim de ano, para fazer presente para o Natal, uma peça bem bacana para feira. Fica até o final, no final dou uma dica para você fazer essa necessaire de outra maneira, para você utilizar ela com outra finalidade. Então, fica até o final para ver a dica que eu dou, certo? Vamos lá para o passo a passo? Então, para esse projeto vai bem pouquinho material. Nós vamos utilizar o sintético nylon linho. Então, ele é um sintético que aqui a parte de trás parece um plástico. E aqui na parte da frente ele parece um linho, tá vendo? Então, eu tô utilizando aqui a cor grafite. A medida está de 28 por 31. Uma vez no nylon linho, uma vez no bagum, eu tô usando um bagum preto. E nós vamos precisar de um zíper um pouquinho maior que aqui a parte do 28. Então, meu zíper tá com 34 centímetros, ele tá um pouquinho maior, tá vendo? Tá sobrando aqui, só pra ter uma sobra mesmo. Eu vou usar 2 retalhinhos de um sintético que eu também tenho aqui, que esse aqui é o cedro, é o sintético cedro, a parte de trás dele tá numa malha. Mas pode ser alça chique, ou pode ser do próprio material aqui, você faça 2 pedacinhos de material aqui, cortes, na medida de 3 de largura por 6. Esse aqui é aquelas linguetinhas que a gente coloca no zíper para facilitar a hora de abrir e fechar. Bom, então eu tinha esse retalhinho, tô utilizando. E eu vou utilizar também o cursor Ilhós, lá da Santa Bagunça, minha parceira. Então, confira aqui no link que está na descrição, o catálogo com as novidades e todos os materiais que ela possui. Então, vamos começar o passo a passo. E vai ser muito simples, esse passo a passo vai ser bem rapidinho. Para o acabamento, nós vamos precisar de viés, tá bom, pessoal? Viés industrial mesmo. Aqui, se você for utilizar o tecido, você coloca esse tecido numa manta R1 ou R2, ou no nylon acoplado mais TNT, tá bom? Se não for esse sintético. Agora, se for trabalhar com este sintético aqui, você não precisa estruturar, porque ele já tem uma estrutura, certo? Então, nós vamos começar aplicando o zíper. Vocês viram que eu destaquei ele em 2 partes. Então, nós vamos pegar aqui, ó, onde tá o dentinho vai ficar virado para baixo, aqui, ó, direito, que é o dentinho, com o direito do sintético. Nós estamos aqui na parte do 28, que é a parte que a gente vai aplicar o zíper, tá bom? Não é no 31, é no 28. Então, eu vou vir aqui, passo uma costurinha rápida de segurança, só para manter esse zíper no lugar. Agora, eu vou vir aqui, vou pegar meu bagum, eu apliquei nos 2 lados dos 28 centímetros. Eu vou pegar o bagum, colocar direito do bagum com o direito aqui. E vou passar uma costurinha. Eu gosto sempre de passar aqui, ó, pelo lado que eu apliquei o zíper. Que aí eu já vou olhando essa costura que eu apliquei. Então, vou passar uma costura encostando o meu calcador aqui na cremalheira do zíper. Passar uma costura tanto deste lado quanto do outro. Agora, aqui com as 2 costurinhas passadas, é bom que você esteja com o calcador de teflon para poder deslizar, porque aqui é um plástico, ele agarra no calcador comum. Então, nós vamos desvirar isso aqui para o lado do direito. Vai ser bem rapidinho para não amassar, porque aqui a gente não pode passar o ferro. Se de repente ele ficar um pouco amassado, a gente pode jogar um pouquinho da temperatura do secador de cabelo para dar uma desamassada. Então, a gente procura ser bem ágil nessas horas de desvirar. Aqui, o que a gente vai fazer? Vamos rebater essa costura aqui do zíper. Então, vou passar uma costura aqui. Depois, eu já vou seguir aqui, ó, fechando essa parte. E vou passar uma costura de pesponto aqui. E depois, vou fechar essa outra parte. Então, acompanha comigo.
Então, ficou assim, costuradinho, direitinho. Agora, antes de a gente aplicar o cursor, nós vamos pegar e vamos nivelar aqui, ó, essa costura que nós fizemos, dessa forma. E vamos dar um pique nos dois lados aqui, pra gente marcar o meio. Então, tanto deste lado quanto deste, a gente deixa bem certinho aqui, ó, a costura. E a gente vem com um pique aqui. E agora, nós vamos colocar o cursor. Então, para colocar o cursor, a gente tem que nivelar bem essas duas partes aqui. Você pode pôr prendedores, assim, olha, para poder ele ficar bem nivelado. E nós vamos entrar com o cursor e sair, para fechar toda a peça. Só que o momento que a gente for sair, a gente já vai desvirar essa peça para deixá-la do avesso, para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então, eu vou pegar aqui o cursor, que é lá da Santa Bagunça, e esse aqui é novidade, que ela levou lá para Mega Artesanal. Então, novidade lá no catálogo. Vou colocar aqui, engatar direitinho. Se você tem dificuldade para colocar cursor, é treino. Treina bastante, porque uma hora sai. Ó, ficou direitinho, tá vendo? Aqui, a hora que eu fechei, ele tá nivelado. Então, eu tiro os prendedores e já coloco essa peça do avesso, olha, antes de fechar. Porque assim eu corro menos risco de amassar essa peça. E vocês estão vendo ela sem estruturação? Dá a impressão que ela não vai ficar estruturada, né? Mas ela fica estruturadinha. Então, ó, aqui eu fecho tudo, tá vendo? Fecho tudo e começo de novo. Então, aqui eu venho, introduzo novamente o cursor e vou deixar ele parado no meio da peça. Então, vem aqui com cuidado para ele não entrar torto, que agora tá certinha a peça. Ó, entrou direitinho, então, eu vou deixar ele aqui mais ou menos no centro da peça. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui onde tá o zíper, nós vamos pegar aquela linguetinha de sintético ou alça chique, o que você tiver aí. E vamos colocar aqui. Eu passei 3 centímetros, mas eu vou diminuir um pouquinho. Eu vou pôr uns 2,5 centímetros. Vou tirar um meio centímetro. Eu acho que vai ficar mais bonito. Então, venho aqui, dobro ao meio. Coloco aqui na direção do zíper. Não precisa cortar esse zíper por enquanto, tá? Deixa ele aqui que ele vai ajudar a gente a nivelar aqui no pique para passar a costura. Então, eu venho, centralizo aqui, passo uma costurinha aqui e do outro lado a mesma coisa. Então, aqui ficou a linguetinha aplicada nos dois lados. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ajustar esse pique com a cremalheira aqui do zíper, ó, meio com meio. Por isso que eu pedi para não refilar o zíper por enquanto, porque aqui a gente fica mais fácil de conseguir visualizar. Nós vamos fazer isso dos dois lados e vamos passar uma costurinha de pé de máquina nos dois lados aqui. Uma costura aqui e a outra aqui. Só um detalhe para falar para vocês, eu tô usando linha de poliéster normal, tá? Linha de costura. Mas se você tiver aí, quiser usar outra linha própria para sintético, eu nunca comprei, gente. Eu uso a linha de poliéster por enquanto, tudo ok por aqui, nunca tive nenhum problema, tá? Tô aqui cortando o excesso do zíper e agora nós vamos preparar as caixinhas de leite. Então, antes de fazer as caixinhas de leite, eu gosto de dar uma pequena selada aqui nesse zíper que eu cortei ele bem rente, tá vendo? Então, agora, nós vamos fazer a caixinha de leite. Eu tenho aqui, para marcar as caixinhas de leite, eu tenho um quadradinho aqui, que eu fiz algumas medidas. Então, aqui a medida máxima é 5 por 5. Nós vamos utilizar a medida de 4 por 4, que é essa aqui, que tá um pouquinho mais escura. Então, eu venho aqui e marco a partir desta costura aqui, tá? Não é a partir aqui da ponta. Então, eu venho e marco aqui 4 por 4. Se você quiser fazer esse gabarito, você faz. Se você quiser, pode pegar a régua e faça essa marcação. Você vai fazer nos 4 cantos e depois cortar essa marcação, certo? Vai cortar em cima do risco, 4 por 4 a caixinha de leite, nos 4 cantos.
Então, aqui eu cortei já os 4 lados, 4x4, lembrando que é a partir da costura. O que que eu vou fazer? Antes de fechar a caixinha de leite, eu vou passar uma costurinha aqui pra reforçar, porque aqui ele desmancha, que não tem um... Ó, tá vendo aqui desmanchando? Então, eu passo uma costurinha só para reforçar aqui, pra ele não abrir, tanto num cantinho quanto no outro. Agora, nós vamos começar o acabamento com viés. Então, aqui, eu corto 2 pedacinhos de viés na medida exata aqui. 2 pedacinhos. E o que que eu vou fazer? Eu vou já abraçar ele, ó. Eu uso o viés da Cinderela, ele dá uma esticadinha. Então, eu vou dobrar ele aqui ao meio, dou uma esticadinha assim. E já abraço aqui, olha. Tampando a costura. E já passo uma costura aqui. Neste momento, eu vou colocar uma etiqueta minha aqui para identificação da minha marca. Então, agora é hora de fechar as caixinhas de leite. Então, aqui é só abrir a peça, ó, nivelar. Eu gosto de colocar, ó, o dedo aqui dentro para ver se tá certinho, se não tá formando prega. Como esse material não é estruturado, ele fica uma maravilha para fazer essa costura, não dá trabalho. Então, é só ajeitar, colocar a presilhinha aqui e passar uma costura de pé de máquina nos 4 cantinhos. Então, aqui eu cortei um pouquinho do excesso das linhas e tudo mais. Agora, nós vamos pro acabamento final. No acabamento final, eu corto o viés, assim, com 1 centímetro sobrando de cada lado, porque a gente faz um acabamento aqui. Então, eu marco o primeiro aqui, meu viés, ele fica pendurado num rolo aqui perto. Então, eu já vou puxando e já vou cortando aqui. Então, eu já corto... Na primeira medida, já corto a medida de 4 viés. Eu vou passar aqui pra vocês quanto que ele tá medindo. Mas eu corto os 4 pedacinhos pra poder já aplicar. Deixa eu passar pra vocês. Tá medindo 10 centímetros e meio. Eu vou dobrar ele ao meio. Também vou fazer da mesma forma para aplicar. Não vou aplicar ele para depois desvirar, não. Às vezes, a gente dá umas diferençazinhas assim, ó, a hora que a gente tá cortando na tesoura. Eu tive um pouco de dificuldade para cortar e dá um pouquinho de diferença, mas tá tudo bem. A gente vai tampar essa diferença agora com o viés, tá? Aqui, eu dobro o viés, faço um acabamentozinho de um lado, dobro aqui do outro e dobro ao meio. E venho, passo uma costura aqui, ó. Se você tiver com viés de boneon, ele é mais fácil, você não precisa dar esse acabamento aqui em cima e aqui embaixo, é só queimar ele com o isqueiro, tá bom? Como eu não tenho, eu só tenho viés industrial normal, então, vou utilizar o meu dessa forma, tá? Vamos lá? Então, aqui ela ficou dessa forma. Agora, a gente vai abrir o zíper. Lembrando que o zíper de metro, ele abre com facilidade, né? Vamos desvirando com muito cuidado, ó, soltando essas pontinhas. Aqui assim. Tem que ser ligeira, porque senão ele amassa tudo esse sintético. Então, vamos correr aqui. Aqui, quando a gente tá trabalhando, a gente desvira, a gente sempre vai ajustar a peça, ver se tá bem desvirada. Sempre entra aqui, olha. Aqui, por exemplo, ela não saiu toda pra fora. Então, vem ajustando, dobrando aqui onde são as partes dela. Aqui, ó, tá vendo? A base, a gente dá uma dobrinha aqui pra ficar bem vincadinha. Olha, gente, como que ela fica durinha, certinha, e ela tá sem estrutura nenhuma, é só mesmo a estrutura do material.
e fica muito boa, gente. Olha que gracinha, é uma necessaire pequena, então dá pra ser masculina, dá pra ser feminina, dá pra levar remédio, dá pra levar um perfume ou um item de higiene numa viagem pequena. Bom, gente, aqui eu já coloquei algumas coisas dentro, olha, o resultado dela fica dessa forma, é uma necessaire box pequena. E olha, coloquei vários itens aqui. Coloquei masculino porque a gente tá perto do Dia dos Pais, mas não precisa ser somente masculino, né, gente? Essa necessaire, ela dá pra utilizar, assim, de todas as formas, ó. Coloquei alguns itens. É impermeável por dentro, por conta do bagum, e fica muito charmosa. Aqui eu queria dar uma sugestão pra vocês. Pra quem quer fazer uma farmacinha masculina, lá na Santa Bagunça tem os cursores de farmacinha. Então, você pode utilizar um material preto ou um material escuro e colocar aqui somente o cursor. E já identifica que essa necessaire é uma necessaire farmacinha. Então, ou faz toda preta ou faz toda jeans com o cursor aqui de farmacinha e identifica, fica muito legal. Então, esse cursor também é lá da Santa Bagunça. Esse sintético e o bagum, vocês encontram, e também aqui o sintético cedro, vocês encontram na Carol Plástico. Então, é só digitar lá no Instagram, Carol Plásticos, que vocês encontram o pessoal lá. Eu não tô ganhando nada pra falar deles, é que eu gosto muito de comprar lá. Tem um preço bem bacana e um atendimento muito bom. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem, um passo a passo bem facinho, bem rapidinho. O necessaire ficou com 16 centímetros, 10 de altura e 6 aqui de profundidade. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda a gente aqui a crescer este canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!